Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos, eu sou Leandro Santos. Eu sou a Luísa Moscato. E eu sou a Isadora Hoff. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos a Suzy Kowalski, doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e estudante visitante do Centro de Filosofia da Memória da Universidade de Grenoble, que falará sobre as mulheres no estudo da memória. Muito obrigado, Suzy, por aceitar nosso convite para fazer mais um episódio do nosso podcast. Agradecer esse espacinho de tempo que tu arrumou na tua agenda para conversar com a gente. Olá, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada, Isadora, Luísa, Leandro e Eduardo também. E é um prazer poder participar do podcast com vocês. Então, a gente gostaria de começar essa conversa em clima de comemoração. E em 2020 a gente tem os 100 anos da publicação do In the Nature of Memory, da Dorothy Wright, matemática, cientista e filósofa. Então, qual é a importância desse paper para os rumos da pesquisa em filosofia da memória? Ele envelheceu bem? Perfeito. Em janeiro desse ano, fez 100 anos que esse paper da Dorothy foi publicado na Mind, né? Então, em 1920. Ela foi uma filósofa que nasceu na Argentina, né? Então, nasceu na América do Sul. E ela era filha de pais ingleses, eles foram de volta para a Inglaterra quando ela ainda era pequena. E ela, assim, ela era uma mulher brilhante. Ela tem contribuições importantes para várias áreas, como a matemática pura e aplicada, a bioquímica e a filosofia, né? A formação inicial dela era em matemática, e aí depois ela foi estudar filosofia com o Russell, né? Ela era amiga pessoal do Russell, inclusive. Ela era uma filósofa analítica e ela era cientista, ela tinha domínio em diferentes áreas. Então, ela explicava informações altamente especializadas das ciências em termos filosóficos. Ela informava a análise filosófica. Ela também era muito boa em apontar a importância filosófica de achados científicos e a contribuição da análise filosófica para a emergência de teorias científicas e mesmo áreas científicas que hoje em dia são dadas, por exemplo, a genética, mas que elas estavam surgindo na época. Então, o forte dela era a filosofia da ciência. Ela tinha essa preocupação em deixar filosoficamente claras as metodologias das ciências. E ela tinha o know-how para isso, né? Não só filosófico como científico, porque ela mesma era uma cientista, né? Ela foi, aliás, a título de curiosidade, a primeira mulher a receber o título de Doctor of Science pela Oxford. A formação dela anterior foi em outras universidades, né? Ela estudou na Girton College, que era uma faculdade só para mulheres, e ela também estudou na University of London, e ela já tinha doutorado. Mas, ainda assim, em 1929, se não me engano, ela recebeu esse doutorado da Oxford, sendo a primeira mulher a receber esse título pela Oxford. Então, especificamente nesse paper que você me perguntou, de 1920, On the Nature of Memory, a Dorothy ela escreve sobre quando que um ato mental pode ser considerado uma memória e sobre a diferença também entre memória e imaginação, a partir desses critérios, né? E quando ela vai delimitar ali o escopo de que tipo de memória ela vai tratar no paper, ela fala que é sobre a memória de objetos físicos ou eventos, né, em que ocorrem imagens. Então, o objetivo dela com isso era fazer uma separação, e ela considerava essa separação artificial, assim, para fins de estudo mesmo, de análise, entre a memória assim descrita, né, memória de eventos, de objetos físicos, com imagens, né, lembrar para as imagens, e diferenciar isso do reconhecimento. E o reconhecimento acontece, por exemplo, quando eu lembro de um quadro, mas porque eu estou vendo esse quadro de novo na minha frente, eu já vi ele em algum outro momento, sabe? Então, ela fala que primeiro tem que diferenciar essa memória, que vai ser o assunto dela no paper, do reconhecimento, e ela também estabelece que a memória, assunto do paper, não é o lembrar-se de ideias. Então, aqui, a gente pode ver no paper dela, já lá, 1920,
o delineamento de uma distinção entre possíveis atos de memória, de um lado, um tipo de memória caracterizado pela imagética, pelas imagens, e de outro lado, o lembrar-se de ideias. E anos mais tarde, em 1972, eu acho, o Tuvin, que é uma referência nos estudos contemporâneos da memória, seja psicologia, seja filosofia, neurociências, o Tuvin ele estabelece as bases para a distinção entre memória episódica, que é isso que a Dorothy já estava falando lá, sobre o lembrar, como que revivendo mentalmente um evento do passado pessoal, né, e que tem imagens, enfim, diferenciando isso da memória semântica, né, que é o lembrar que alguma coisa era o caso. A memória semântica é essa memória de fatos, que eles não necessariamente fazem parte do passado da própria pessoa. Posso lembrar, por exemplo, que eu defendi a minha dissertação no mestrado em 2017. Eu acho que é isso. Tá? E isso é uma memória semântica, uma memória de um fato. E ele faz parte do meu passado pessoal. Mas ela é tão memória semântica quanto eu me lembrar que a Universidade Federal de Santa Maria tem 2 cursos de filosofia, um curso de bacharelado e um curso de licenciatura. Então, nesse caso, a memória se aproxima muito mais do saber que alguma coisa é o caso, né? E é diferente, então, dessa memória com imagens. Então, o Tuvin, sempre que se fala em filosofia da memória, sobre um dos tipos de memória, aí você vai lá dizer, distinção de memória episódica, memória semântica, a gente chama o Tuvin para a conversa, porque foi ele que deu esses nomes para essas coisas. Mas essa distinção já estava lá na Dorothy Winch, vários anos antes. Bom, hoje, a pesquisa empírica aponta que tem uma diferença também no nível do hardware, no nível do cérebro, no nível da implementação desses tipos de memória, memória semântica e episódica. E, diferentemente no caso da Dorothy, ela estava dizendo que essas distinções que ela estava fazendo entre tipos de memória era para fins de análise, mas ela não se compromete com existir uma diferença de tipos de memória mesmo, sabe? Ela não se compromete com a existência de tipos naturais diferentes de memória. E só que então hoje a pesquisa mostra que tem uma diferença de base, e que tanto é que tem casos de indivíduos que sofrem lesões, por exemplo, que eles perdem completamente as suas memórias episódicas, ou que eles perdem a capacidade de formar novas memórias episódicas. Do tipo, eu não me recordo mais das experiências que eu vivi anteriormente. E as outras coisas que eu vou vivendo, eu também não consigo reter isso na minha memória daqui por diante. Mas mesmo assim, essas pessoas são capazes de manter, de preservar o seu repertório de memórias semânticas. Então, esses diferentes tipos de memória, eles são diferentes a nível cerebral também, né? Eles são realizados por partes diferentes das nossas redes neurais. Então, ok, a Dorothy, ela busca, então, no paper, né, critérios característicos para os atos de memória imagética, que permitam fazer a distinção entre memória e atos mentais que não são memória. Ela defende, por exemplo, que uma imagem num ato de memória não pode ser diferenciada de uma imagem num ato de imaginar, por nenhuma propriedade intrínseca. Então, se eu tenho uma imagem mental de uma coisa que eu estou lembrando, ou se eu tenho uma imagem mental de uma coisa que eu estou imaginando, a Dorothy diz para nós, não tem nenhuma propriedade intrínseca a esses estados que permita distinguir entre eles. E ela também fala que a classe de atos de memória imagética é uma subclasse de atos de imaginação. Então, assim, esses tópicos, eles fazem parte de uma discussão super viva, atual, em filosofia da memória. Então, assim, em resposta à pergunta de vocês, eu penso que sim, o paper ele envelheceu bem. Os argumentos dela são pertinentes até hoje, e eu acho que valeria muito a pena que esse estudo fosse resgatado. Eu acho que contribuiria para as discussões atuais. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que esse paper teve uma influência decisiva nos desenvolvimentos das pesquisas em filosofia da memória, porque esse paper passou quase que despercebido, sabe?
pouco ou nada se fala sobre esse paper atualmente. A gente fez uma discussão no nosso laboratório de filosofia da memória da UFSM sobre esse paper esse ano, em algum momento, que eu não me lembro quando foi, mas, de qualquer forma, não é um texto que apareça nas referências dos trabalhos em filosofia da memória em geral, né? O que é uma pena. Por exemplo, se vocês entram lá naquela página da Stanford Encyclopedia of Philosophy, no Verbete Memory, que faz um apanhado sobre teorias filosóficas da memória em geral, vocês podem procurar lá, dar um Ctrl F, não tem nenhuma menção ao trabalho da Dorothy Winch lá. E pense, ela foi uma pioneira, né? Ela escreveu essas coisas em 1920. Por que tu acha que isso aconteceu? Por que ela não tem tanta influência quanto deveria? Eu acho que, como o trabalho de várias outras mulheres, né, na história da filosofia e da ciência, ela teve o azar de nascer num mundo de homens, né? Então, Sim. Isso pode ter passado despercebido por esse fato, mas também a gente tem que pensar que esse foi um trabalho menor, digamos, de todas as coisas que ela já produziu, e outras produções dela tiveram mais impacto na época, né? Por exemplo, ela tem uma teoria sobre estrutura de proteínas que ficou super famosa, gerou uma controvérsia absurda. Ela comprou briga com o Linus Pauling, sabe? Então, tem essas questões, né? Eu fiquei curiosa para saber sobre a memória de pessoas cegas ou, por exemplo, quando a gente está no escuro e a gente tem a memória daquilo, mas tu falou que a memória episódica sempre vem atrelada com a imagem, né? Sim, que aí a gente tem que especificar um pouco melhor os termos, que a gente fala que imagem, no caso, na memória episódica, eu estou falando imagem, mas no inglês aparece como imagery, imagética, inclui várias qualidades senso-perceptivas, sabe, que não só imagem visual, mas também dados dos diversos sentidos, assim. Mas muito obrigada pela pergunta, né? Foi uma coisa que eu deveria ter esclarecido. Não, imagina. E, na tua opinião, quais foram os passos fundamentais para consolidar a filosofia da memória como uma área especializada? Muito obrigada pela pergunta. Então, como a gente está falando de memória, né? Então, capacidade mental, é natural pensar que essa investigação filosófica se inseriria no âmbito da filosofia da mente, por exemplo. E é como muitas vezes ela é classificada. Só que os estudos filosóficos sobre a memória eles se dedicam a um conjunto de problemas e teorias que lhes são próprios. Então, por exemplo, a gente pode se perguntar o que diferencia a memória da imaginação? Mas será que essas duas coisas são realmente diferentes? Ou então, o que faz com que um ato mental conte como uma memória e não como aprendizado, como imaginação, enfim? Ou então, quais são os objetos da memória? O que faz parte dos objetos da memória? Ou se esses objetos da memória, onde é que eles estão no tempo, né? Eles estão no passado, no momento em que ocorreu a experiência que está sendo lembrada, ou esses objetos eles estão no presente, no momento da lembrança, no momento que eu trago, que eu evoco essa experiência passada na minha mente, né? Então, onde é que se situam os objetos? E por aí vai. E todos esses problemas que se fazem na filosofia da memória, claro, tem vários outros também, mas eles não precisam, eles são conduzidos de maneira quase que independente da contenda, por exemplo, entre a relação da relação entre mente e corpo, né, que é um problema central da filosofia da mente. Então, eu penso que a filosofia da memória é uma área especializada porque ela tem um arcabouço teórico que lhe é particular. E há todo um vocabulário especializado que é compartilhado por aqueles que se compreendem como filósofos da memória. E esse arcabouço teórico e esse vocabulário são compartilhados e desenvolvidos muito proximamente às neurociências e à ciência cognitiva. Então, para a filosofia da memória ser consolidada como uma área especializada,
foi central o avanço das investigações psicológicas e científicas em geral nas últimas décadas, tendo a memória como centro. Muito progresso se fez nesses estudos com o advento, por exemplo, de recursos de neuroimagem. Neuroimagem é uma coisa super recente. E, além disso, hoje em dia a gente sabe muito mais sobre transtornos, sobre erros da memória, que o que se sabia há algumas décadas. E daí alguns filósofos e filósofas se apropriam desses achados, dessas outras áreas, né, para pensar sobre velhos problemas da filosofia. E assim também novos problemas foram sendo identificados, né? Claro, pensar sobre memória em filosofia não é uma coisa super recente. Desde pelo menos Aristóteles, a gente tem filosofia sobre a memória, a gente tem tese sobre a memória, né? Mas é uma novidade do século passado que a filosofia da memória seja entendida como uma área especializada dentro da filosofia, né? Mas também uma área multidisciplinar, cujos estudos são marcados por esse diálogo com as demais ciências. Perfeito, Suzy. E poderia nos dizer quais as dificuldades para fazer filosofia em uma área que é multidisciplinar, tipo, onde é fundamental estar atualizado com discussões em neurociência, psicologia cognitiva, até linguística? E nesse contexto, poderia nos falar um pouco sobre as pesquisas da Dona Hades e da Brenda Milner? Ah, muito bom. Muito obrigada. Eu acho que, assim, dificuldades. Bom, a gente tem muitos desafios, né? Porque, por exemplo, nesse caso, você não pode ficar encerrado na sua área de expertise, né? Não tem como fazer filosofia da memória hoje sem estar bem informado sobre descoberta de outras áreas do conhecimento. E a gente tem que ter sempre em mente, né, que como a gente tem uma área com essa característica, né, as novas pesquisas elas estão sendo desenvolvidas o tempo todo. Então, daqui a pouco, tu já vai precisar, provavelmente, revisar as tuas concepções filosóficas, né? Isso é um dos desafios. Mas eu penso que a filosofia muitas vezes andou de mãos dadas com as ciências e com outras áreas do conhecimento. Não é uma novidade da filosofia da memória isso, né? Então, tanto é que muitos dos grandes filósofos e das grandes filósofas, eles eram filósofas e cientistas, né? Ou mesmo, então, quando a obra dos pensadores e pensadoras ficava restrita, digamos assim, à filosofia, essa filosofia, ela era informada pelo que se tinha de mais atual nas ciências do seu tempo. Então, muitas vezes a gente fragmenta as coisas para facilitar o nosso estudo delas, né? Mas certos fenômenos, como a memória, eles são multifacetados. Então, faz muito sentido que um trabalho de investigação que envolva contribuições das diversas áreas nos aproxime mais do conhecimento sobre esse fenômeno, que é o objeto de estudo, a memória, né, no caso, do que se a gente ficasse só investigando isoladamente, né, cada profissional de sua área e tal. E eu acho que esse aproximar-se da compreensão das coisas é o objetivo, ou um dos principais objetivos, tanto da filosofia quanto das ciências. Eu acho que é impossível a gente responder adequadamente a certas perguntas, especificamente filosóficas, perguntas metafísicas ou epistemológicas sobre a memória, por exemplo, ignorando os achados científicos. Porque, por exemplo, assim, ó, como é que eu poderia seguir endossando uma concepção da memória como um armazém de informação, né? Como é que eu poderia endossar uma teoria causal clássica da memória, né? Em que tem um traço particular que vai ligar uma lembrança ao evento do que eu estou lembrando, né? Como se a lembrança fosse uma cópia, ainda que menos vívida, da experiência passada. Sendo que a neurociência nos traz evidências de que as lembranças elas se parecem mais como uma colcha de retalhos, né? Por exemplo, eu lembro agora do Natal na casa da minha avó em 98. Por mais que eu tenha uma representação, uma lembrança viva de cenas dessa situação, desse evento, o entendimento que se tem hoje é que essa representação que eu estou formando agora desse evento passado, ela não é a cópia pura e simplesmente do evento, né? Ela, na verdade, no momento que eu lembro disso, eu estou juntando elementos na minha cabeça que são alguns são desse evento alvo, né, do que eu experienciei lá em 98, mas outros elementos, eles vêm de eventos semelhantes que eu experienciei.
E aí eles compõem essa cena no momento que eu me recordo. Então, isso é o que a gente chama de caráter construtivo da memória. Sobre a segunda parte da pergunta, né? Sobre as contribuições da Dona Hades e da Brenda Milner. Bom, a Dona Hades, ela vai falar justamente sobre isso que eu acabei de dizer, sobre o caráter construtivo da memória. Ela é uma neurocientista, né? Não é uma filósofa, é uma neurocientista contemporânea, e ela é uma das pesquisadoras cujos estudos põem em xeque a concepção tradicional da memória que é expressa, então, pela teoria causal. Os estudos do grupo dela revelam que a memória então, ela tem um caráter construtivo, né, e não reprodutor de eventos anteriores, e que a memória ela é mais bem compreendida como o que ela chama de simulação episódica. Não só ela, né? Outros pesquisadores, mas enfim. É uma simulação episódica ao lado da imaginação. Então, memória e imaginação não são diferentes. Elas são, em última análise, partes do mesmo sistema, produzidas por um mesmo sistema de simulação episódica. E isso, assim, ó, é super importante. A pesquisa dela é super importante. Memória, porque a proposta de uma teoria simulacionista da memória ela é largamente embasada nessas pesquisas. A teoria simulacionista ela foi proposta bastante recentemente. Tem um livro do professor Michaelian, de 2016, que se chama Mental Time Travel. Ele é professor aqui do CPM, né, do Centro de Filosofia da Memória, pesquisador do centro. E então, o livro dele ele se embasa muito nas pesquisas da Dona Hades e do grupo dela para defender, então, que memória e imaginação envolvem fundamentalmente o mesmo processo, que é um processo de simulação episódica construtiva. E aí, já a Brenda Milner, ela é, assim, ela é neuropsicóloga, neurocientista, aliás, perdão, e ela é considerada uma das cientistas mais importantes da atualidade e também do século passado. Ela recebeu muitos prêmios em reconhecimento de suas contribuições. Ela continua trabalhando com hard science. Ela participa do Instituto Neurológico de Montreal, no Canadá. Ela trabalha ainda. Só que o ponto é, ela tem 102 anos. Ela tem 102 anos e ela segue fazendo ciência. Essa mulher incrível, ela conta que o orientador dela, lá quando ela fez a faculdade em psicologia, ele inspirou ela a estudar os efeitos comportamentais das lesões cerebrais. E isso porque ele acreditava nela também, né, que a análise das funções comportamentais poderia fornecer insights sobre o funcionamento de um cérebro não lesionado. E aí, pensando nisso, enquanto ela estava fazendo o doutorado dela, lá em 1950, né, bastante tempo, na McGill, no Canadá, ela foi trabalhar num instituto neurológico para ajudar o professor, para trabalhar com o Dr. Penfield. O Dr. Penfield ele tinha criado um centro pioneiro no tratamento de epilepsia e através de cirurgias. Então, o procedimento que ele desenvolveu, o grupo dele desenvolveu, consistia em encontrar a parte lesionada no cérebro que gerava as crises epilépticas. Né? É claro, não eram crises epilépticas esporádicas, assim, eles faziam esse tratamento com pacientes que tinham muito comprometimento na vida por ter muitas crises, né? Crises muito frequentes, a ponto de não conseguir realizar as atividades do dia a dia, não conseguir ter os seus trabalhos, por exemplo, seus estudos. E aí, no caso, o procedimento deles envolvia, então, em localizar as lesões que estavam gerando epilepsia e fazer extração dessas áreas cerebrais, né? E aí o trabalho da Brenda Milner era, uma das partes do trabalho dela era ajudar o Dr. Penfield a encontrar as lesões que geravam as epilepsias, e ela também fazia o acompanhamento depois da cirurgia, né? Ela acompanhava esses pacientes, né? Fazia acompanhamento neuropsicológico. E aí a gente tem que pensar que nessa época, né, a neuroimagem é uma coisa que estava engatinhando ainda. Então,
ela publicava os resultados, enfim, desses estudos que ela acompanhava, dessas operações que ela acompanhava. E aí, lá pelas tantas, um outro cirurgião, o Dr. Scoville, ele tomou conhecimento do trabalho que ela fazia, né? E aí ele entrou em contato com a Brenda Milner, porque ele queria falar com ela sobre um paciente que ele operou, paciente que tinha, se não me engano, ele caiu um tombo de bicicleta, e aí ele teve uma lesão, e a partir disso ele começou a ter crises epiléticas muito, muito frequentes, muito severas. E aí, tá, ele procurou esse outro cirurgião para fazer a operação, para melhorar, né? Foi operado, ok, melhorou a questão das crises epilépticas, né? O problema é que esse paciente não conseguia mais lembrar das experiências passadas dele. E ele não conseguia mais formar novas memórias das experiências também. Puxa vida, meu Deus. Poxa, pois é, né? Verdade. Complicado, né? Então, assim, para essa pessoa é óbvio que foi uma coisa horrível. Mas para o entendimento da memória, essa situação ela foi determinante. Esse é o paciente HM. Tá, se vocês quiserem procurar mais na internet, é o paciente HM. É aquele o Henry. Ah, eu sei que é verdade. Isso, Henry Molaison. Ele. Então, tá, ele foi operado. E a Brenda Milner foi a pessoa que acompanhou o caso dele. Ela foi lá, conheceu ele. E aí ela ia lá toda semana para fazer atividades com ele. E aí, o que ela conta? Tá, ela conta o seguinte. Ele não conseguia mais lembrar das memórias, né? Boa parte das memórias. Ele lembrava de algumas coisas do passado, mas não muitos. Por exemplo, ele lembrava de algumas piadas que ele sabia, e aí ele contava essas piadas várias vezes para as pessoas. Muito bom, parece eu. Pois essa parte eu também penso, tá, muitas pessoas fazem isso, mas em sentido muito mais grave, né? E a Brenda Milner, por exemplo, ela ia lá, eu acho que era bem frequente, assim, não sei se era toda semana, mas muitas vezes ela ia lá. E cada vez que ela ia ter uma sessão com ele, né, ela tinha que se apresentar de novo, porque ele esquecia ela. Ele esquecia de todas as pessoas que conviviam com ele na unidade médica, né? Então, assim, ele não conseguia formar essas novas memórias. E aí, ele também, por exemplo, nos testes que eles faziam para atenção, que falavam uma sequência de números, por exemplo, ou algumas palavras ou pedaços de palavras para ele manter aquilo, repetir mentalmente aquilo e então falar. Ele conseguia, tá? E por bastante tempo. Só que o problema é que no momento que tu distraísse ele, que a atenção dele fosse desviada, pronto, eu já não lembrava de mais nada. Então, assim, mudou o foco da atenção, ele já esquecia. Então, vocês imaginem que coisa complicada, né? Porque antes ele não conseguia fazer muitas coisas por causa das crises epilépticas, e a partir desse momento ele não conseguia fazer muitas coisas porque ele não lembrava o que ele estava fazendo, né? Por exemplo, só que eles viram que ele não teve comprometimento de QI, teste de QI, ele até teve um pouco de melhora, porque ele também estava ele não estava mais usando tanta medicação, porque ele não tinha mais as crises epilépticas. E aí, por exemplo, se ele fazia um dos testes, que era percorrer um labirinto, por exemplo, né, numa folha, por exemplo, ele conseguia resolver aquilo ali, né, então ele tinha a capacidade de resolver aquele enigma, mas quando ele chegava, por exemplo, no fim do labirinto, ele não lembrava mais nem que ele tinha começado aquilo, sabe? Então é uma perda de memória bastante severa. Só que aí, o que a Brenda Milner observou? Ela deu um exercício para ele, uma tarefa, um teste, que consistia em fazer um desenho de uma estrela, e aí... só que é muito difícil descrever o teste, né? Sem ter a coisa na minha frente, mas ele enxerga o papel onde ele está desenhando e ele enxerga o espelho também, e que vai aparecendo a estrela, e aí ele tem que reproduzir o desenho da estrela, só que o ponto é que a maioria das pessoas tende quando chega num ponto, tende a arriscar para o outro ponto, porque fica confuso por causa do espelho. E ele, como as pessoas em geral, né, também fazia isso, só que o ponto é que com o tempo as pessoas vão repetindo essa atividade e elas têm um aprendizado de que quando elas teriam um ímpeto, digamos, de arriscar para um lado, elas na verdade têm que arriscar para o outro e tudo mais.
E aí, com o tempo, as pessoas melhoram o desempenho delas nessa atividade, né? E com o HM, embora ele tivesse todo esse prejuízo, né, de lembrar das experiências e tal, não conseguia, ele também apresentou uma curva de aprendizado na realização dessa atividade. Então, o que a Brenda Milner viu? Ela viu que essa pessoa conseguia ter um aprendizado motor. Ela ela lembrava, em algum sentido, daquilo que ela estava, de como fazer aquilo, né? Lembrar como. Mesmo ele não lembrava das sessões. Sabe? Numa sessão ele não lembrava que ele tinha feito aquilo antes. Não tinha essa memória, não tinha memória episódica, mas ao mesmo tempo ele tinha memória motora. Hoje a gente fala assim. Só que na época dela entendia-se que a memória era um sistema só. E também eu li que, além dele, que outra descoberta foi, eu não tenho certeza se é isso, mas que além da memória não funcionar como só um mecanismo de registro, ele também não conseguia projetar o futuro, ter imaginação para, tipo, vamos à praia, e ele conseguia imaginar como era a sensação ou criar uma expectativa. Isso está ligado, inclusive, com aquelas pesquisas que eu estava falando antes da Dona Adson, que alguns cientistas descobriram, assim, com o paciente HM, mas também com outros pacientes, o paciente KC, bom, enfim, com outros pacientes que tiveram danos, que já eram densamente amnésicos, que tinham problemas severos de memória episódica, né, é que eles tanto não conseguiam lembrar de coisas que tinham acontecido, não conseguiam, de agora em diante, também formular novas memórias, mas que eles também não conseguiam, exatamente isso que você falou, eles não conseguiam fazer esse esforço de imaginar situações futuras, eles tinham mais dificuldade. E é por causa desses pacientes também que se chegou à conclusão de que a memória a memória episódica, né, provavelmente está intimamente conectada com o pensamento episódico futuro, né? E isso depois, essa hipótese ela vai ser testada, né, por exemplo, a Dona Adis e a equipe dela, e eles defendem e tem evidências, enfim, para isso, que tem as mesmas redes neurais são responsáveis pelo que eles chamam, então, de simulação episódica passado e futuro, né? Então, pensar sobre o passado é como se imaginar o passado fosse a mesma coisa que imaginar o futuro, sabe? Então, Sim, os mesmos caminhos. Isso, então, por isso que os pacientes que têm essa incapacidade ou dificuldade, né, em imaginar o passado, eles também têm dificuldade em imaginar o futuro. Lembrar do passado, mas... Suzy, tu falando aqui, me veio uma coisa na cabeça sobre o processo de memória e imaginação, como que fica as memórias, as falsas memórias, digamos assim. Eu posso ter uma memória de eu estar caminhando com a minha mãe numa construção aos 10 anos e ter atirado uma pedra numa janela e ela ter quebrado, por exemplo. Sim. Depois, agora, tipo, anos depois, eu converso com a minha mãe e ela lembra da gente ter passado pela construção, mas ela disse que eu não atirei aquela pedra, sabe? Como que fica esse processo? Tá, bom, se vocês só tiverem as memórias de vocês como fontes para decidir se isso aconteceu ou não aconteceu, né, vocês vão ter um grande problema, porque as memórias, elas são extremamente maleáveis e tanto você quanto a sua mãe podem estar tendo memórias falsas, uma coisa assim, né. Em relação a isso, uma psicóloga, a Elizabeth Loftus, ela escreve muito sobre isso, que é sobre como as nossas memórias, elas são maleáveis, como elas são sujeitas a interferências. E, bom, na verdade, quando a gente defende que a memória ela tem um caráter construtivo, que ela é muito parecida com a imaginação, a gente também abre espaço para entender os erros da memória como uma parte normal, digamos assim, né, da memória. A memória, ela não é só reprodutiva. Isso o estado atual da ciência mostra que a memória, ela não só reproduz o passado. Então, muito do que a gente lembra, né, é equivocado, né, ou então é formulado a partir de eventos diferentes. Isso faz parte, então, da memória em geral, não necessariamente de casos patológicos. É claro, algumas pessoas elas vão ter tendência a
a criar mais falsas memórias e tudo mais. Mas, por exemplo, as pesquisas dessa psicóloga, da Elizabeth Loftus, ela mostra, né, como a memória é maleável. E aí, ela é, inclusive, consultora jurídica, né? Ela trabalha com psicologia forense e ela ajudou a modificar no sistema estadunidense a questão de como eram vistos os testemunhos das pessoas em julgamento, né? Porque ela mostra, então, ela faz estudos de pesquisa experimental e aí ela mostra que a memória ela é maleável, ela pode se equivocar muitas. A gente precisa se basear em outras coisas que não só os relatos das testemunhas, né? Então, os exemplos eu gostaria de falar assim, um pouco sobre algumas das experiências assim que a Loftus conduziu e ela relata. Se vocês procurarem, até quem tiver interesse, ela fala até naquele circuito de palestras, da TED Talks, ela fala um pouco sobre os estudos assim e mostra até algumas imagens. Ela pegou, por exemplo, assim, uma das pesquisas que ela fez, tá? Ela mostrou alguns clipes de acidentes automobilísticos para as pessoas. E aí esses sujeitos depois, ela perguntava para eles, né? Ou no estudo era perguntado, enfim, era pedido, aliás, para essas pessoas estimarem qual a velocidade que elas acham que estavam aqueles automóveis no momento do acidente. Então elas tinham recém visto, assim, né? Visto dali há algum tempo aquele acidente, elas tinham que fazer uma estimativa de uma velocidade. E o que ela observou? Ela observou que as pessoas, elas davam estimativas de velocidades mais altas ou mais brandas, dependendo de como era colocada a pergunta. Se perguntavam, por exemplo, qual a velocidade que você acha que esses carros estavam quando eles se chocavam? Aí as pessoas, elas palpitavam lá uma velocidade elevada. Aí se perguntava, qual velocidade você acha que esses carros encostaram um no outro? E aí o palpite das pessoas era uma velocidade menor. E isso era recorrente. Então ela viu que da maneira como você pergunta, as pessoas vão lembrar, né, das coisas de uma maneira diferente. Isso vai ter muito impacto para quando você interroga uma pessoa, por exemplo. Então, o interrogador, a interrogadora vai poder obter quase que as respostas que ele quer, dependendo de ele ou que ela quer, dependendo de como formula essas perguntas. Gente, isso é muito, muito sério, muito grave. A gente tem que levar isso em consideração também quando a gente discute com as pessoas no dia a dia, né? Que as nossas memórias elas também podem ser falhas. Eu tô Uma chocada. outra coisa... Pois Chocada, sério. Eu vi uma pesquisa que eles fizeram, agora não me lembro qual o cientista, em que eles mostravam, se eu não me engano, eles mostravam imagens para as pessoas e depois faziam perguntas sobre posicionamentos políticos. E quanto mais, eu não sei se é nojento ou revoltante, agora não me lembro, as imagens que eles mostravam, mais elas tomavam posicionamentos inclinados a atitudes, agora me fugiu a palavra, conservadoras. Olha Quantas só, perguntas. Sim, então é muito isso, tu tá sendo influenciado pelo ambiente ali que tu tá. É muito interessante, então quer dizer que assistir aqueles programas pinga-sangue, tipo do Datena, podem levar uma pessoa a adotar um posicionamento político conservador? Talvez. Faz sentido, olha aí. Né? Olha só, que Descobrindo. coisa. Né? Mas, enfim, eu fiquei curiosa, vou procurar isso depois. Sobre a gente tá falando da Loftus, né? Das pesquisas, tinha uma outra coisa que eu me lembrei também, que ela queria ver, tá, ok, isso é uma coisa simples, mostrou ali aquele vídeo, as pessoas não têm um grande envolvimento emocional com aquilo, né? Foi uma situação pontual, etc. Podem se enganar, ok. Aí o que ela queria saber? Ela queria saber se tinha como implantar memórias mais ricas, assim, e falsas, né? Nas pessoas. Ela queria saber se tinha como fazer uma pessoa acreditar piamente que ela tinha vivenciado uma coisa, que aquela pessoa tinha vivenciado uma coisa. Aí o que ela fez? Ela, uma aluna dela, né, estava com ela, elas recrutaram umas pessoas, e aí elas, em colaboração com os pais dessas pessoas e tal, que era para eles corroborarem, que elas dissessem, né, elas
incutiram, elas falaram sobre 4, acho que foram 4, eram 4 eventos que seriam da infância dessas pessoas. Então, primeiro elas conversaram com os pais das pessoas para saber certos eventos, e aí o que elas fizeram? Elas contavam para as pessoas sobre 3 experiências que as pessoas tinham vivenciado mesmo na infância, e uma quarta experiência, tá? Provavelmente não era sempre na mesma ordem, tá? Mas uma quarta experiência era um evento super dramático, porém fictício, de que essa pessoa, quando era criança, ela tinha se perdido no shopping. E aí, o que elas observaram depois, né? Tempo depois. Elas perguntaram sobre as lembranças daqueles eventos. 1/4 dos participantes dessa pesquisa relatou que alegou, né, lembrar daquele evento, do evento falso, de ter se perdido no shopping lá na infância. O evento que não tinha acontecido com eles. Então, 1/4 dos participantes. Gente, isso é uma quantidade muito significativa de pessoas. Então, assim, ó, é uma quantidade muito significativa de pessoas que acreditam veementemente em coisas que não aconteceram. E isso a gente está falando de pessoas com a memória perfeitamente normal. A gente não está falando de pessoas de casos patológicos. Está falando de pessoas com transtorno. São pessoas típicas. Então, assim, a conclusão que você chega é que o erro ele é uma coisa inerente à memória. Esses foram alguns exemplos só, né, do trabalho dela. Mas a gente pode imaginar o tipo de repercussão que isso tem quando a gente pensa, então, sobre a responsabilização das pessoas e sobre o peso do testemunho, porque o testemunho depende da memória. Então, tu pode estar dizendo, na realidade, né, que é possível conectar essas discussões da Loftus sobre a maleabilidade da memória e os desdobramentos das falsas memórias no âmbito jurídico com o trabalho da Jennifer Lake sobre epistemológicas relacionadas ao testemunho. A Lake, ela é uma filósofa, ela trabalha, né, com a filosofia do testemunho, e ela trabalha mais com epistemologia da memória, né, no caso. Os trabalhos da Lake, o que ela defende, né? Ela tem uma proposta de que a memória ela também pode gerar propriedades epistêmicas e não só preservar. Então, assim, simplificando bastante, né? Tem uma posição em epistemologia de que a memória não gera conhecimento, ela só preserva conhecimento. Então, por exemplo, eu não posso saber agora, baseado na memória, alguma coisa que eu já não soubesse antes, né? Então, eu sei alguma coisa agora, dali a um tempo eu posso me lembrar daquilo e saber aquilo, mas eu não posso, por exemplo, não saber agora e depois passar a saber só baseado na memória. Essa é a posição padrão, né, de que a memória só preserva o conhecimento. A Jennifer Lake, ela vai nos dizer que não é bem por aí, e que a memória ela pode sim gerar, aliás, propriedades epistêmicas. E como é que ela defende isso? Né? Ela nos dá alguns exemplos. E aí a gente pode falar sobre um dos exemplos, que é o caso da Nora, né, uma mulher chamada Nora. E aí essa mulher, assim, ó, quando a Nora era estudante, né, uma das várias coisas em que ela acreditava era que os testemunhos dos ateus não são confiáveis, né? Não acreditam nas coisas que os ateus não falam. Ok. Só que mesmo assim, né, a Nora, que é humana e todos nós humanos somos cheios de incoerências, ela, nessa mesma época em que ela era estudante, que ela acreditava que os testemunhos dos ateus não eram confiáveis, ela também acreditava que o Hitler foi criado como cristão, né? Que ele teve educação cristã. Só que essa crença que ela tinha, ela foi baseada exclusivamente no testemunho do Calvin. E o Calvin era um ateu. E a Nora sabia que o Calvin era um ateu. Então, pois bem, isso lá antigamente, quando a Nora era uma estudante. Aí os anos passam. Aí agora, né, tempo atual. A Nora, ela se lembra daquela crença que ela tinha sobre os testemunhos de que os ateus não eram confiáveis. Ela nem se lembra, aliás, dessa crença. Isso é bem importante. Ela não se lembra da crença de que os ateus não eram confiáveis. Mas ela continua a acreditar, com base na memória, que vem lá de quando Calvin falou para ela que o Hitler foi criado como cristão. Continua a acreditar nisso. Então, assim, ó, num tempo anterior, lá quando ela era estudante, ela tinha uma coisa que se chama um derrotador doxástico, que impedia ela de acreditar justificadamente, ou de saber, que o Hitler foi criado como cristão. O que é um derrotador doxástico? O derrotador doxástico é uma crença contrária a outra crença, e que indica que essa outra crença é falsa ou que foi tomada ou sustentada de maneira não confiável. Então,
que era o derrotador doxástico dela lá na época que ela era estudante? A crença de que os testemunhos ateus não é confiável. Só que hoje ela esqueceu isso. Então ela não tem mais esse derrotador doxástico. Como antigamente ela tinha esse motivo para não acreditar na informação do que o Hitler teve uma criação cristã, e mesmo assim ela acreditava, né, são crenças incoerentes, ela, não dava para dizer que na época ela sabia que o Hitler foi criado como cristão. Não dava para dizer que a crença dela na época era justificada. Né? Mas agora, atualmente, ela tem uma crença justificada e ela tem conhecimento daquela proposição, do que o Hitler foi criado cristão, e é baseado na memória. E não foi oferecida nenhuma evidência adicional relevante para a crença dela agora, né? Então, esse é o exemplo da Lecken, né, para dizer que a memória pode sim ser epistemicamente geradora, né? Que ela não só preserva. Se a gente for assumir as teses dessas duas autoras, né? Então, nesse caso daqui, a Lecken, a tese da Lecken de que a memória é uma fonte epistêmica geradora. E a tese da Loftus, de que a memória é maleável, que é falível, que não é muito confiável, assim, né? A gente tem que, mesmo que a memória possa gerar conhecimento e justificação, a gente não tem como saber, de um ponto de vista de primeira pessoa, se uma lembrança correspondente que aconteceu ou se estamos diante de uma memória falsa. Então, as memórias elas podem até ser fonte geradora de conhecimento, né, como a Lecken defende, mas a gente precisa de outras fontes para avaliar as informações da memória, como nos mostram os estudos da Loftus, né? Então, eu não posso confiar só na minha memória para dizer que uma coisa é verdade ou não. Eu preciso de outras coisas. Em suma, é isso. Desculpa. Sim, não. A minha cabeça acabou de explodir. Sério, eu tô chocada. Não sei mais o que pensar sobre as coisas, realmente. Eu juro pra vocês. A gente cria a nossa realidade e já era. Sim, isso. cara! Meu Deus do céu! Vocês querem ficar mais chocados? Tem um livro. Ai, meu Deus. Um livro de uma psicóloga chamada Julia Shaw. Jovem, assim, tem 30 e poucos anos. The Memory Illusion, né, acho que é o nome. Nesse livro, ela fala também sobre a maleabilidade da memória. Ela se apoia bastante, assim, nos estudos da Loftus. E o que ela mostra nesse livro? Ela mostra como é fácil, porque ela fez isso, né? Ela fez os estudos empíricos para isso. Ela mostra como é fácil tu incutir nas pessoas a memória, pela memória falsa, claro, mas a memória delas terem realizado, elas terem cometido um crime. Meu elas Deus. Nunca cometeram. Hipnose o negócio. Gente, meu Deus, quão problemático isso é. Isso é muito problemático. Sério? Mas a gente pensa, claro, tem essas consequências que podem ser potencialmente ótimas, né? Mas que elas podem ser devastadoras, mas a maleabilidade da memória, ela também tem um lado positivo, né? Que, por exemplo, tu pode fazer terapias baseadas na memória para ajudar as pessoas a lidar com traumas, né? Sim. Sim. Uhum. Voltando um pouquinho, tu já falou um pouco sobre as teorias causais, um pouquinho, e a teoria simulacionista. Tu pode explicar e fazer essa diferença para nossa audiência entre a teoria causal e a teoria simulacionista da memória? Sim, ótimo, muito bom. Além dessas teorias que a gente está falando, sim, tem várias teorias, né, que foram propostas ao longo da história da filosofia, mas essas são as duas vertentes teóricas, assim, mais estudadas atualmente, né, até para quem quiser se inserir nesse debate. Então, a proposta da teoria causal, ela é muito próxima da concepção tradicional corriqueira de que a memória ela serve como um armazém de informações. Então, a teoria causal, ela defende, né, pelo menos nessa versão clássica, ela defende que para um ato mental contar com uma memória, deve haver uma conexão causal apropriada entre o ato atual, que se supõe uma lembrança, e a experiência original do passado. Então, entre o evento E, lá no passado, e eu lembrar de agora, tem que existir uma conexão causal apropriada. Como assim? O que é essa conexão causal apropriada? É um traço de memória. E aí, segundo os teóricos causais, aliás,
quando a gente tem essa conexão causal apropriada, a gente tem memória genuína. E quando a gente não tem a conexão causal apropriada, a gente tem falsa memória, a gente tem o mero imaginário, a gente tem reaprendizado, né? Então, a formulação clássica da teoria causal a gente pode encontrar num paper de 1966, provavelmente, de Martin e Deutscher. Mas a gente teve reformulações dessa teoria depois. A teoria simulacionista do lembrar, ela não exige essa conexão causal entre a experiência lá, vivenciada anteriormente, e a lembrança agora dessa experiência. Como mencionado antes, essa teoria simulacionista, né, ela está alinhada a achados empíricos, como os achados do grupo da Dona Hades. E essa teoria, ela defende que as lembranças, elas são produzidas por um sistema de construção episódico, só que ele tem que funcionar confiavelmente e tem que ter por objetivo produzir representações de eventos passados. Então, o critério aqui para a memória ele é o da confiabilidade do sistema de simulação episódica. A gente pode observar que tem algumas diferenças importantes, né, entre essas teorias, que, por exemplo, os teóricos causais, eles estão buscando o que é que vai distinguir, o que nos permite distinguir entre memória e imaginação. E eles vão dizer, a existência de uma conexão causal apropriada. O simulacionista, por exemplo, lembrar é imaginar o passado confiavelmente. Então, a gente não tem essa busca, né? E a teoria simulacionista, então, ela parece dar conta, assim, melhor dos achados em neurociência sobre o caráter construtivo da memória, né? Até porque ela admite que uma representação que eu tenho agora de um evento passado, ela conte com a memória, mesmo que os elementos que estão compondo essa representação atual venham de outras experiências, não necessariamente da experiência alvo lá no passado pessoal. Ao passo que a teoria causal, pelo menos as teorias mais claras, que se aproximam mais da teoria clássica, elas exigem que a minha memória agora ela esteja causalmente conectada especificamente com aquele evento do passado pessoal, né? E como que a tua pesquisa se encaixa nessa distinção, Suzy? E tu tem um lado nessa disputa aí? Obrigada. Então, assim, a minha pesquisa na tese, ela não envolve um posicionamento específico quanto a uma dessas teorias, porque a minha pesquisa é sobre relações entre memória e identidade pessoal. Então, não lido diretamente com esse problema da natureza da memória, né? Mas, assim, eu tendo a endossar a concepção simulacionista. Mas tem dias que eu tô mais causalista, então não sei. Sim, perfeito. Suzy, como é que tu avalia as contribuições de Dorothea DeBus e Sarah Robbins para as teorias causais da memória? A Dorothea, o que ela faz? A gente falou sobre teorias causais clássicas da memória, né? Essa concepção lá que vem do Martin e do Deutscher. A Dorothea ela é uma das pessoas que apresenta uma reformulação da teoria causal. O que ela defende? Ela diz o seguinte, que a teoria causal clássica, né, lá como o Martin e o Deutscher propuseram, ela não dá conta de distinguir entre memórias genuínas e memórias aparentes. Para contar com memória genuína, para ela, é preciso de algo mais além dessa conexão com a experiência do passado pessoal. É preciso que esse ato de memória, né, é preciso que ele seja epistemicamente relevante para o sujeito. Como assim? Né? O sujeito ele tem que levar em consideração esse ato mental quando ele forma o seu juízo sobre o passado. Por exemplo, formando a crença de que isso aconteceu antes. Se não influencia, se esse meu ato mental agora, ele não influencia na minha crença de que esse evento aconteceu antes, não é memória, não conta com memória. Mesmo que tenha uma conexão causal apropriada do passado. E sem esse critério epistêmico, então, a Dorothea ela argumenta que o teórico causal ele vai considerar como memória genuína o que não deveria ser considerado como memória genuína. E, bom, a Sarah Robbins, por outro lado, o trabalho dela assim, é bem próximo das neurociências, né? E ela tem toda uma discussão sobre essa noção que
como eu tinha dito lá, que o teórico causal ele exige que haja uma conexão apropriada entre o lembrar e o evento que é lembrado, né? E que essa conexão apropriada ela acontece através de um traço de memória. Aí a Sarah Robbins vai lá e vai avaliar o que diabos é esse tal do traço de memória. E aí ela avalia, inclusive, qual a relação entre a noção do traço de memória que você fala na filosofia com a noção de engrama das neurociências. Aí eu vou ficar devendo para vocês uma explicação disso, né? Porque não é bem meu chão. Mas quem se interessar pela essa parte de hard science pode procurar os trabalhos da neurocientista Shina Jocelyn. Ela trabalha com as bases neurais da memória, assim, trabalha com neurobiologia da memória. E as pesquisas dela mostram que a gente pode prejudicar a evocação de memórias específicas fazendo um dano seletivo de neurônios específicos, assim, numa rede. E então, esses estudos, eles podem, inclusive, iluminar as discussões filosóficas sobre teorias causais e simulacionistas, tem uma compreensão mais próxima, assim, se aproxima mais de explicar o que é a memória, no fim das contas, né? Mas, então, a Sarah, ela explora essas implicações filosóficas dos achados científicos. O que ela diz? Ela diz o seguinte, bom, lá aquelas teorias clássicas, elas defendem que o traço ele tem que ser o traço da memória tem que ser um traço local. Como assim? Ele é uma coisa específica que liga o evento anterior e a lembrança, né? O correspondente cerebral, digamos, entre essas coisas. Vamos supor que a gente esteja falando sobre traço da memória como correspondentes cerebrais, tá? Só que tem essas várias pesquisas, né, que mostram que a memória ela é reconstrutiva, ela é construtiva, aliás, do tipo, quando eu lembro agora, na verdade eu estou pegando elementos de vários eventos, eu lembro de uma situação lá do meu passado pessoal, mas eu estou pegando elementos de várias situações semelhantes que eu já vivenciei, e aí eu construo uma representação agora, que eu chamo de lembrança, né, mas a partir de elementos de eventos diferentes no passado. Né? Então, não é porque eu estou lembrando agora do meu primeiro dia na faculdade, por exemplo, que todos os elementos que estão fazendo parte dessa minha memória episódica tiveram lá na minha experiência naquela época, naquele dia tal. Então, ok, a ciência mostra isso. E aí, alguns filósofos pensam o seguinte, não, mas a gente pode salvar a teoria causal, reformulando ela, a gente só tem que adotar uma visão de traço, em vez de ser um traço local, de ser um traço específico, né? A gente endossa, então, uma noção de traço distribuído. Como assim? Que as informações, elas estão em redes, em lugares diferentes das redes neurais. Só que, como a Sarah explica, né, se os traços de memória eles são distribuídos, a gente não tem como relacionar, através desses traços, precisamente a lembrança que eu estou tendo agora do evento E e a minha experiência desse evento particular E no passado. Só que a teoria causal ela exige a conexão entre a representação atual, né, de memória e a representação experiencial passada, que é alvo da lembrança. Então, nesse caso, a Sarah ela mostra, né, como as teorias causais, mesmo essas reformuladas, que querem adotar, por exemplo, a ideia de traço distribuído, elas estão em maus lençóis, né? Porque no momento que tu adota o traço distribuído, tu não tem como cumprir com o requisito das teorias causais, né, de ligar especificamente o lembrar de agora com uma situação particular no passado. Sim, nossa, é super complicado esse assunto, meu Deus. É como se o presente estivesse meio sempre sobreposto sobre o passado e tudo uma confusão e tu não consegue ter memórias afirmativas assim, totais. Que loucura. É bem complicado. E agora eu queria perguntar para ti se tu poderia dar um relato pra gente sobre a tua experiência como estudante visitante no Centro de Filosofia da Memória de Grenoble, que é, aliás, um dos centros mais importantes do mundo na área, né? Sim, Urias e Leandro. Então, o Centro de Filosofia da Memória de Grenoble, ele foi fundado em 2018, é uma coisa extremamente recente. Mas, como a gente vem falando, essa coisa toda da filosofia da memória como uma área especializada, ela também é bem recente. Então, esse centro, ele funciona junto com... Ele é parte do Instituto de Filosofia de Grenoble, né?
que faz parte da Universidade de Grenoble, né? A Université Grenoble-Alpes, a UGA. Então, agora eu vou falar, a UGA é a Universidade Grenoble-Alpes, que é do qual faz parte o centro, né? Então, a UGA, ela fica em Grenoble, na França, e ela é o que eles consideram uma universidade regional, que são as universidades fora da região de Paris. Na edição de 2020, mais recente, do ranking acadêmico de Xangai, que ele avalia as melhores universidades do mundo, tem uma série de critérios lá, a UGA entrou para o top 100 das melhores universidades do mundo. E só tem 5 instituições francesas entre as 100 mais bem avaliadas. E a UGA é a única universidade regional entre essas 100 primeiras, ao lado de outras 4 instituições que fazem parte da região parisiense. Então, ela é uma universidade de interior, digamos, né, mas que tem um grande potencial. Ela é uma referência em várias áreas, né? E, por exemplo, Grenoble tem um acelerador de partículas, né, que foi financiado por 22 países. E, bom, a cidade atrai pesquisadores de muitos lugares do mundo. E é uma universidade que ela é bastante tradicional, ela foi criada em 1339. Vocês pensem que é bastante tempo, né? Nessa época, os portugueses não tinham nem chegado no Brasil ainda. Então, assim, por mais que a cidade seja pequena, assim, é uma cidade do interior, o centro universitário em que está o CPM é um centro de pesquisa que atrai pessoas, né, de várias áreas, de muitos lugares do mundo. Eu tive a sorte de conseguir uma bolsa da CAPES, né, do programa CAPES Sprint, uma bolsa de 6 meses. Essa bolsa, ela é uma das bolsas de um programa maior da UFSM, que é o Programa Memória e Suas Tecnologias, e aí eu fiz lá um projeto de pesquisa em filosofia da memória, e fui uma das contempladas com essa bolsa, né? E aí eu pude ficar 6 meses pesquisando com o CPM. O idioma do centro é o inglês, então, assim, todo o nosso trabalho é feito em inglês, inclusive escrita, apresentações, discussões. É claro, como essa é uma área que tem, as pesquisas novas estão saindo o tempo todo e que ela também é um pouco mais recente, né, de filosofia da memória, a maior parte dos escritos que se tem em filosofia da memória é em inglês, né? Então, a gente já lida com a leitura do inglês no nosso trabalho mesmo no Brasil. Mas aqui no caso, no CPM, a escrita, as apresentações, as discussões era tudo em inglês. Então isso serviu muito assim para reforçar o aprendizado no idioma, né, e também para sair da zona de conforto. Agora vocês imaginem o quão cansativo era passar o dia inteiro, né, só falando e discutindo filosofia em inglês. Então é uma coisa bem desafiadora, assim. Além disso, né, também, bom, as convivências no centro eram, os trabalhos no centro eram todos em inglês, mas como o centro fica na França, né, todas as minhas outras interações, assim, fora do centro eram em francês. Então também, porque, né, idioma do país, então isso também ajudou para reforçar o aprendizado do francês. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares, e não só nos eventos, mas no próprio trabalho no CPM, porque o centro ele recebe pesquisadores de vários lugares. Então eu tive colegas pesquisadores franceses, mas também tive colegas iranianos, irlandeses, colombianos, mexicanos. Então foi bem bom assim que eu pude aprender sobre outras culturas. Fazendo parte do CPM, eu apresentei o meu trabalho várias vezes, que tem uma cultura assim, no CPM de fazer apresentações periódicas internas do trabalho em desenvolvimento. Então, muitas vezes eu pude apresentar minha pesquisa e receber o feedback dos colegas e ver as apresentações dos trabalhos que os colegas estavam desenvolvendo. Contribuir também, né, fazer os meus comentários sobre os trabalhos dos colegas. E então, assim, eu aprendi horrores com essas pessoas que são as pessoas que estão estabelecendo a tradição na filosofia da memória. Eles passaram por aqui, seja fazendo parte do CPM, seja vindo para os eventos do CPM e tudo mais. E estudar a filosofia da memória, podendo dialogar com essas pessoas, eu imagino que seja uma experiência semelhante a quem teve, por exemplo, a oportunidade de estudar psicologia com William James, ou que
pode estudar o contrato social com o Hobbes, ou o empirismo com Locke, sabe? São as pessoas que estão estabelecendo a tradição de filosofia da memória, são as pessoas que passaram pelo CPM. E eu tive a feliz oportunidade de aprender muito com essas pessoas. E, assim, a minha formação na UFSM, ela foi muito boa, né? Eu estudei desde a graduação, mestrado, doutorado na UFSM. E eu não tenho o que reclamar, assim, os meus professores são excelentes. Mas, tendo a oportunidade de pesquisar num centro de ponta, assim, especializado, a gente tem a oportunidade de receber um feedback extremamente específico. E tanto é que alguns problemas da minha pesquisa, na formulação inicial da minha pesquisa, eles só apareceram quando eu comecei no CPM. Então, são coisas que talvez a minha pesquisa tivesse tido rumos diferentes se eu não tivesse tido essa oportunidade de sair, né? Eu também aprendi horrores sobre método filosófico. Porque tem coisas que elas são enfatizadas nessas pesquisas que são diferentes das coisas que são enfatizadas nas nossas pesquisas no Brasil, às vezes, que muitas vezes elas são mais voltadas para uma abordagem histórica, né? Então, assim, a gente tinha essas apresentações, deixa eu pensar o que mais. Bom, uma coisa que não aconteceu exatamente por causa da minha vinda para o CPM, mas que eu acho que seria bem importante falar, é que a gente tem um laboratório de filosofia da memória na UFSM, que é o único laboratório de filosofia da memória do Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante. Assim, ele é coordenado pelo professor César Tismer dos Santos. E é isso, assim, a gente discute os temas que estão sendo produzidos agora, filosofia da memória. Tem um pessoal muito engajado nessas pesquisas. A gente conseguiu levar, ano passado, 2019, acho que foi, um evento que é o Santa Maria Grenoble Workshop, Memory Workshop, aliás. Né? E então, alguns pesquisadores do CPM tiveram em Santa Maria para esse evento. A gente conseguiu viabilizar esse evento, assim, o PPG da UFSM deu todo o apoio assim que podia, mas ainda assim a gente tinha pouco recurso, né, para fazer o evento. Tanto é que os professores tiveram que custear assim a participação deles, né, a vinda deles para o Brasil. Então, essa é uma coisa que precisa ser falada, porque a gente tem condições de desenvolver uma pesquisa, a gente tem boa vontade, só que muitas vezes pode ser que falte investimento, né? E o investimento ele vale a pena. Outras coisas que aconteceram no Brasil relacionadas à filosofia da memória, né? A gente tem um evento que ele já é bem consolidado no cenário brasileiro, que é o simpósio o Principia, 2018 ou 2019, não me lembro, acho que foi 2019, que ele teve um workshop especial de filosofia da memória, e aí teve pesquisadores da UFSM e teve pesquisadores de fora também que participaram. A gente também propôs, alguns colegas e eu, uma mesa redonda para falar sobre problemas de filosofia da memória no Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica esse ano. Tem uma revista do PPG da UFSM, que é a Voluntas, que lançou um dossiê, um número especial, né, um dossiê Memórias, Filosofias da Memória, aliás, no ano passado. E essas são coisas bem importantes que aconteceram, assim, que mostram como a gente já tem um contato, assim, com o Centro de Filosofia da Memória, que é o maior centro do mundo especializado em filosofia da memória, né? Então, o laboratório de filosofia da UFSM, ele é uma referência nacional e já faz esse diálogo, né? Uma coisa que eu me lembrei agora que eu acho que era bem importante falar, que mudou bastante, assim, com a minha saída, é que mudou o meu modo de ver muitas coisas. Então, eu acho, assim, que se vocês tiverem a oportunidade de sair um tempo, assim, aproveitem, saiam. Tem bolsa, sabe? Se não tiver financiamento no Brasil, porque está tudo sendo cortado, tem centros, institutos fora do Brasil que oferecem bolsa para os estudantes estrangeiros irem lá pesquisar e tal. Não precisa necessariamente ser de filosofia da memória, mas a área que for, sabe? Porque uma coisa que eu vi, como a pesquisa ela é vista de um jeito diferente fora do Brasil. Na França e na Alemanha, que eu conheci, mas isso certamente acontece em outros países que valorizam a pesquisa, o trabalho do pesquisador é visto de fato como um trabalho.
Então, assim, eu acompanho as chamadas para as vagas da filosofia e o pessoal oferece job positions, né, posições de trabalho, tanto para doutorado como para o pós-doc. E o pesquisador, ele é remunerado pelo trabalho que ele faz. Então, assim como no Brasil, né, o trabalho do pesquisador fora, ele ocorre majoritariamente nas instituições universitárias. Só que, fora do Brasil, esse é um posto de trabalho remunerado. Diferente no Brasil, que o doutorando no Brasil ele é visto como apenas um estudante, né? E o financiamento da pesquisa ele tem um caráter assistencial. Então, eu não vejo problema nenhum em ser estudante, óbvio, né? Claro, mas a questão é que tu está fazendo uma pesquisa, tu está trabalhando, o teu trabalho ele produz um produto intelectual, né? E, além disso, quem trabalha com pesquisa não deixa o trabalho no local de trabalho, vai para casa, fim de expediente, né? Valeu, beleza, tchau, falou. Não, tu tá sempre pensando na maldita pesquisa. E é um trabalho de tempo integral mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante que isso seja, de fato, reconhecido como um trabalho. Sim, é muito importante tu fazer esse relato para abrir os olhos, né? Pra, é, é muito importante, muito importante, muito importante. É isso que eu tenho para dizer. É que tem uma visão no Brasil, parece que eles acham que pesquisa é, entre aspas, inútil. Eu já vi várias pessoas falando isso, tipo, pra que vai ficar lá escrevendo? O que isso vai ser de útil pra vida prática, não sei o quê. Ai, parem, sabe? Só parem. Como essas pesquisas, né, mesmo as que a gente estava falando hoje, elas têm um impacto absurdo na vida das pessoas. Imagina, a gente está vendo se é válido tu dar peso ou não para um testemunho num julgamento, né? Então, Sim. Claro. Muito pertinente. Sem falar nos avanços da neurociência, tanto para as áreas médicas e coisas assim, quanto para a gente entender melhor como nós mesmos funcionamos. Suzy, é muito enriquecedor ver os teus relatos, assim, até pra gente como estudante, sabe? Mas para finalizar o episódio, a gente costuma fazer duas perguntas meio que padrão, assim, mais a ver com o teu pessoal, que são o que o que te levou a fazer filosofia e o que, ao teu ver, qual o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas. Pois então, muito obrigada. Primeira parte, né? O que me levou a fazer filosofia? Assim, eu acho que o principal motivo que me fez ir para filosofia foi que eu tive ótimas aulas de filosofia na escola. Então, quando eu fiz ali o meu ensino médio, ainda não era obrigatório o ensino de filosofia na escola no Brasil, mas eu tive mesmo assim aula, né? Na minha escola tinha. E o meu professor era muito bom, as discussões eram muito boas. Eu tive a chance naquelas aulas de reencontrar as perguntas que eu fazia para mim mesma, algumas delas desde quando eu era criança, sabe? E só que essas perguntas que eu estava reencontrando naquelas aulas de filosofia, as perguntas que eu tinha, elas serviam como mola propulsora para uma investigação séria nessa área da filosofia, né? E é claro, de uma maneira bem mais refinada do que a maneira como eu pensava, né, antes de ter esse contato com a filosofia mesmo qualificada, né? Eu também sempre gostei muito de ler, e quando eu conheci então a filosofia na escola, eu vi que aquela era uma coisa com a qual eu gostaria de trabalhar, né? Eu não fui direto para filosofia, eu passei pelo desenho industrial antes, mas isso é um outro ponto. Com relação a qual o papel que eu acho que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas, era outra pergunta, né? Eu penso que, assim, principalmente a filosofia, ela pode contribuir para a autonomia intelectual das pessoas. Eu acho que a filosofia ela nos mostra a importância de pensar criticamente, em vez de simplesmente acreditar naquilo que os outros dizem que é o caso, sabe? Então, eu acho que o ferramental filosófico ele pode ajudar as pessoas a analisar atentamente os discursos veiculados pelas autoridades, né? A gente precisa avaliar aquilo que chega até nós. A gente precisa qualificar também o nosso próprio discurso. E essas coisas a filosofia pode ajudar. Eu acho que a filosofia também pode ajudar as pessoas a ter mais cuidado quando elas forem sustentar as suas posições. Ela também pode ser útil
para as pessoas desenvolverem uma atitude filosófica em relação aos argumentos das outras pessoas. E também para aceitar que os próprios argumentos, né, que os próprios argumentos, as próprias opiniões, também estão sujeitos à avaliação e à disputa. E eu acho que isso pode contribuir até para a solução de conflitos e para as pessoas serem menos violentas, porque acho que muitas vezes, por trás da raiva que as pessoas sentem, está uma frustração por não conseguir se fazer entender. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam argumentar e saibam que discussões de argumentos não são ataques pessoais. Então, eu acho que isso pode contribuir até para o desenvolvimento da empatia nas pessoas. E, claro, como a gente pode fazer filosofia sobre tudo, né, sobre qualquer assunto, a gente acaba que a gente vê que a gente pode colocar em xeque até aquelas nossas maiores certezas, né? Por exemplo, quem estuda filosofia sabe, lá tem gente que defende que o tempo não existe, né? Como assim o tempo não existe, né? A gente ficou falando aqui todo esse tempo, né? Então, mas esse é o ponto, sabe? Até aquelas coisas tomadas mais como dadas, elas podem ser filosoficamente questionadas. E eu acho que é isso. É incrível como quanto mais tu estuda filosofia para encontrar respostas, mais perguntas tu tem e menos respostas tu vai encontrar de fato, né? Claro, mas e com esse esforço a gente melhora as nossas capacidades cognitivas, né? Isso vai nos ajudar até em outras coisas. Sim, sem dúvida. Mesmo que a gente não encontre respostas finais para os problemas. Pelo menos acho que tu acaba entendendo melhor o problema e o caminho vale mais do que a chegada, bem dizer, sabe? Que bonito isso. Obrigado. Leandro. Eu acho que é isso. A gente queria agradecer o teu tempo disponível para conversar com a gente. Foi muito enriquecedor. Foi ótimo. Foi Adorei. ótimo. Estou com a cabeça explodida. Eu sou viciada em ler essas coisas de neurociência. Cada vez que falo, eu fico aqui toda errada. Que legal. É muito bom ouvir isso. Pessoal, muito obrigada. Assim, eu que agradeço a vocês, né? Isadora, Luísa e Leandro pelo convite, né? E agradeço a Eduardo também. Eu queria dizer para vocês que eu ouvi quase todos os outros programas. Vou terminar de me atualizar sobre eles. Eu acho que eles ficaram muito bons. Eu acho que vocês produziram um material assim de primeiríssima qualidade. Parabéns. Ai, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Merecem. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação filosófica é muito importante. Ainda mais no nosso contexto brasileiro atual, que a filosofia está perdendo tanto espaço. Né? Verdade. Se vocês me permitissem, eu queria falar mais uma coisa também, que é assim, Claro. sobre várias pensadoras, né, filósofas ou cientistas, e teriam muitas outras para falar, né? A gente acaba tendo que fazer um recorte, né, para limitar. E teria então outras indicações, mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer é enaltecer o trabalho das filósofas brasileiras que contribuem para as pesquisas na área da memória. Então, eu recomendo fortemente, para aquelas pessoas que se interessaram assim, pelo tema, que procurem conhecer o trabalho, por exemplo, da professora Beatriz Sorrentino, da UFMT, e o trabalho das minhas colegas do Laboratório da Filosofia da Memória na FSM, que são minhas amigas queridas também, né? A Bruna Richter e a Glaupe Fontana. Perfeito. Muito bom. Isso aí. Isso aí. E logo estarão aqui com a gente. A Glaup, pelo menos. Uhum. Sim. Um spoiler.